Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Rodolfo, advogado, inscrito na OAB de São Paulo, advogo desde dezembro de 2011 e há alguns anos para cá eu me especializei em direito imobiliário voltado para o consumidor. Caí de cabeça nesse mercado. Hoje eu tenho um escritório chamado RMR Advogados e nós atuamos com especialidade nesse nicho, né, no direito imobiliário voltado para o consumidor, um mercado gigantesco, não somente por causa do programa Minha Casa Minha Vida, que está em mais de 90% dos municípios no Brasil, mas pelo tamanho dos condomínios, por tão pujante que é a modalidade de compra e venda de imóvel na planta. Hoje eu toco mais de 2.200 processos ativos no meu nome, quem quiser pesquisar, tem minha OAB na minha bio do Instagram, e eu falo isso não apenas por um motivo supérfluo, eu falo para mostrar que de fato existe procedência naquilo que eu falo, nas ações que eu entro, tá? Então, atuei em muito mais processos, mas é que muitos já se encerraram. Já fechei mais de 600 acordos com grandes construtoras e hoje eu tenho mais de 2.200 processos ativos, não só na minha cidade, não só no estado de São Paulo. A advocacia hoje não tem fronteira. A aula de hoje é para nós perpassarmos sobre as principais irregularidades que assolam o direito imobiliário voltado para o consumidor, que batem nas portas do judiciário. E por mais que são temas que fomentaram jurisprudência, súmula, ainda assim existe muita demanda reprimida. Existem muitos clientes que sequer entraram com as ações. Existem pouquíssimos advogados especializados em direito imobiliário voltado ao consumidor. E quando eu falo especializados, é genuinamente especialistas. Porque o direito imobiliário ele é muito amplo. Você tem locação, build to suit, locação de shopping center, uso capião, especial urbana, rural. É muito complexo o direito imobiliário. E o nicho que é defender o consumidor no mercado imobiliário, ele é um subnicho dentro de um nicho maior, mas que é inesgotável. Tá? De fácil captação, de fácil escalabilidade. Essa aula não é aula de captação. Vai ter uma aula de captação de clientes. Não só pelo Google Ads, pelo Facebook Ads, mas também captação na unha. É o que eu chamo de marketing na unha. Como que eu fiz para captar centenas, milhares de clientes? Não é o tema dessa aula, tá bom? Então vamos aqui passar as principais irregularidades e para que vocês tenham conhecimento, então, é o seguinte. Primeiro ponto, juros de obra. Rapidamente, antigamente, sabe como que as construtoras vendiam imóveis ou apartamentos? Vendia da seguinte forma: o comprador assinava o contrato com a construtora, começava a pagar parcelas para a construtora e a construtora ia entregar o imóvel daqui, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. E aí, quando a construtora estava prestes a entregar as chaves, o consumidor tinha que quitar. Ou seja, pagar o grosso, o valor mais alto, né? Então, por exemplo, ele pagou lá parcelinhas de R$500, R$800 por mês, mas quando tivesse prestes a entregar as chaves, teria que quitar com a construtora. Pagar aquela parcela lá de 100 mil, 150 mil, tinha que quitar para receber as chaves, senão não recebia. Era nesse momento que o consumidor ia atrás de um financiamento. Olha o drama. Imagina, por exemplo, se o banco não aprovasse o financiamento. Aí o consumidor teria que perder o que pagou, a construtora não entregava as chaves, o consumidor não recebia as chaves, aí entrava com o processo para tentar reaver parte do que pagou, a construtora, por sua vez, se defendia e não recebia. Então era muito problemático. Então, imagina, o consumidor se submeteu a uma análise de financiamento depois que pagou vários meses. E se de repente não aprovou porque o nome dele estava no Serasa, o SPC, ou se de repente aprovou, mas não aprovou o valor suficiente, imagina então que ele tinha que quitar com a construtora, pagar 100 mil e o banco aprovou 80 pela renda dele, e ele não tinha esses 20 mil nesse exemplo que eu estou dando, para suplantar como recursos próprios. Então, era um verdadeiro drama. Hoje não. Hoje, a compra e venda de imóvel na planta,
a construtora faz uma simulação. Ela já sabe se o cliente, se o consumidor vai ter o financiamento aprovado ou não. Eles fazem uma simulação de pré-aprovação de financiamento. Então, quando o consumidor assina com a construtora já sabe que aquele consumidor vai ter o financiamento aprovado. E vou além. Hoje, as construtoras, elas são espertas. Você acha que elas vão tirar dinheiro de um caixa próprio delas para levantar prédio? Não é melhor já utilizar o dinheiro do comprador, o dinheiro do consumidor, fazer um lançamento do empreendimento e trabalhar com dinheiro na frente, ao invés de levantar edifício com caixa próprio, já ir levantando com o dinheiro dos adquirentes, porque está vendendo na planta. Pois bem, hoje é assim, o consumidor assina com a construtora, pouco tempo depois já assina o contrato de financiamento. E a construtora utiliza o dinheiro aprovado no nome do consumidor, o dinheiro aprovado pelo banco no nome do consumidor, para custear a obra. Só que o banco é esperto. Vocês acham que o banco vai liberar o dinheiro à vista para a construtora? Qual que é a garantia do banco? É o imóvel. E se o imóvel não for entregue porque a construtora quebrar? E se tiver atraso demasiado na entrega do imóvel? E se o Ministério Público entrar com embargos, e embargar a obra, suspender a obra, foi levantado em cima do aquífero Guarani, por exemplo, ou por uma questão ambiental? O banco, ele não vai liberar o dinheiro aprovado no nome do cliente para a construtora à vista. Por quê? A garantia do banco é um imóvel. Depois que esse imóvel ficar pronto, se o consumidor não pagar as parcelas do financiamento, o banco pode leiloar o imóvel. Portanto, o banco vai liberando o dinheiro para a construtora durante a fase de construção, paulatinamente, respeitando um percentual de evolução da obra, ou seja, respeitando o cronograma de obra. Normalmente, o banco, a cada 2 meses, manda um engenheiro do próprio banco analisar o percentual de evolução da obra. E eles vão, então, no empreendimento e analisar, a obra evoluiu 5% nesses últimos 2 meses. Estou dando um exemplo. Então, libera 5% do financiamento aprovado no nome dos adquirentes. Ou seja, a construtora utiliza já os recursos financeiros do banco, aprovado em nome do cliente, para custear o levantamento da obra. Por um lado, para a construtora é bom, porque ela não tira dinheiro do próprio caixa, utiliza dinheiro do consumidor ou dinheiro do banco, mediante financiamento aprovado no nome do consumidor. Para o consumidor é bom, porque normalmente eles não têm dinheiro à vista para comprar um imóvel, precisam utilizar recursos de instituições financeiras. Para o banco é bom, porque ela está vendendo um crédito imobiliário, né? Vai cobrar juros sobre o capital. Então ela vai conceder um empréstimo para o consumidor, vai colocar o imóvel como garantia, vai receber os juros do capital emprestado. Só que o banco, ele não vai liberar o dinheiro à vista. Ah, aprovou 100 mil no nome do consumidor. Toma, construtora. Não, o imóvel não existe ainda. O imóvel é para entrega futura. Portanto, o banco vai liberando gradativamente. Pelo fato do banco liberar gradativamente, respeitando um percentual de evolução da obra, o banco já cobra os juros sobre o valor já liberado, que é os juros de obra. Muito, até meados de 2013, 14, até 15, se discutiu na justiça a legalidade ou não dos juros de obra. Por quê? Porque é um valor que não amortiza a dívida do consumidor. Nós não estamos falando da fase de amortização, que vai ser aquela fase quando o consumidor receber as chaves e vai começar a pagar o financiamento, que vai amortizar, vai 30 anos de financiamento, estou dando um exemplo. Nós estamos falando de uma fase de obra, tá? Na fase de construção. E esses juros pagos ao banco, que é os juros de obra, que juros que é esse? O banco não está liberando dinheiro para a construtora? E se o banco já está liberando dinheiro para a construtora, ele vai cobrar o quê? Vai cobrar juros sobre o capital já liberado. Então, sobre o montante
que o banco liberar para a construtora, o banco vai cobrar juros sobre o montante liberado. Por isso que os juros de obra vai ficando maior, a parcela vai ficando mais alta quando mais próximo chega da entrega das chaves. Por quê? O tempo vai passando, vai se aproximando a data de entrega das chaves, vai acumulando o dinheiro liberado à construtora e os juros de obra é calculado, a taxa de juros dos juros de obra é calculado sobre o valor liberado para a construtora no período de obra. O banco já está liberando dinheiro, ele quer o juros sobre o capital liberado. Então, no começo, o juros de obra é baixo, porque liberou pouquinho, aí vai considerar o juros sobre o valor liberado ainda foi pouco. Gradativamente vai aumentando, o juros de obra vai aumentando. E pega muitos consumidores, muitos clientes de calças curtas. Portanto, os juros de obra, nessa modalidade de compra e venda de imóvel na planta, que o judiciário apelidou de crédito associativo, onde o dinheiro dos adquirentes são liberados de acordo com o percentual de evolução da obra, respeitando o cronograma de obra. Portanto, é legal. É legal. Tem hipóteses que se torna ilícita, que a gente vai tratar agora. Então, nós vimos como é calculado. Olha aqui, essa cláusula 4.10. Gente, só uma dica. Preste atenção em mim, ao invés de ficar lendo, tá bom? Essa aula está gravada. Cláusula 4.10. Essa cláusula eu extraí, óbvio, eu estou desrespeitando nenhuma intimidade de dados do meu cliente, né? Mas é um contrato padrão da Caixa. Essa cláusula eu extraí de um contrato de financiamento da Caixa Econômica, que é igual do Banco do Brasil, bem dizer. Os encargos relativos a juros e atualização monetária previstos no item 5.2, que fala sobre os juros de obra, os juros na fase de construção, durante a fase de construção são calculados sobre o saldo devedor apurado do mês, que corresponde ao montante desembolsado à construtora pela obra executada, de modo que sofrerão variação sempre que ocorrer evolução no cronograma de obra. Portanto, conforme o banco vai liberando dinheiro, maior vai ser os juros de obra, porque ele vai considerar um montante já desembolsado à construtora. Tá? Então gerou muita confusão quando começou-se a questão dos juros de obra, juros no pé, juros na fase de construção. Por quê? Porque é um valor que não amortiza a dívida do cliente. O cliente vai começar a amortizar, liquidar, reduzir a dívida dele quando ele entrar na fase de amortização, quando ele vai começar, então, a pagar as parcelas do financiamento propriamente dito. Tá bem? A luz está um pouco ruim, né? Mas vamos seguir aqui. Aqui tem um outro exemplo. Durante a fase de construção, o pagamento dos encargos mensais será mediante débito em conta indicada de titularidade do devedor. Muitas vezes o consumidor abre uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa, por exemplo, e o juros de obra é debitado de maneira automática. Lembrando, só fazer uma observação, em relação aos juros de obra, a construtora figura como responsável solidária. Se o consumidor não pagar, a construtora é cobrada. Por quê? Porque ela se beneficia desse capital. E por ela se beneficiar desse capital, porque ela usa para custear a obra. Então, o banco coloca uma cláusula inserindo também a construtora, né? Inserindo como responsável solidária. No primeiro momento, o devedor principal do juros de obra é o consumidor, que contraiu um empréstimo com o banco. Só que a construtora é responsável solidária caso esse consumidor não pague a parcela dos juros de obra. Então, acho que deu para entender bem como que funciona os juros de obra. Eu vou passar adiante aqui. Quando que os juros de obra passam a ser ilegal? Basicamente, preste atenção em mim. Basicamente, os juros de obra passa a ser ilegal em duas hipóteses. Na primeira hipótese, ele passa a ser ilegal quando há atraso na entrega do imóvel. Por quê? Porque quando há atraso na entrega do imóvel, não era para mais ter obra. Portanto, a construtora, numa situação de atraso, ela está submetendo o consumidor a um prolongamento de juros de obra que não era para ocorrer.
se a construtora entregasse dentro do prazo, não haveria o prolongamento da fase de construção e, portanto, não haveria juros de obra mais, caso entregasse dentro do prazo. Então, a primeira hipótese em que os juros de obra passa a ser ilegal. E há muito atraso. Tá? Muitos empreendimentos atrasam, isso é um fato corriqueiro e é um mercado colossal, gigantesco para a advocacia. Porque quando atrasa um empreendimento de 600 moradores, 300 moradores, 1.000 moradores, provavelmente vai atrasar todas as unidades. A gente está falando do mesmo empreendimento, do mesmo banco, da mesma construtora, contratos padronizados. Portanto, é um mercado gigantesco de honorários só num condomínio, né? Então, existe essa hipótese de ilegalidade dos juros de obra quando há atraso na entrega. Então, a partir do momento em que há atraso na entrega do imóvel, os juros de obra passa a ser de responsabilidade da construtora. Rodolfo, o banco pode cobrar? Há entendimentos de que o banco está agindo dentro de um exercício regular de um direito. Por quê? Porque ela está cobrando juros de obra, uma vez que o capital foi liberado e a obra ainda não foi concluída. Está cobrando juros, né? Portanto, a ação ela é direcionada contra a construtora, para que a construtora ou devolva, caso o consumidor esteja pagando essas parcelas no período de atraso, ou para que o consumidor suspenda os pagamentos, obter uma tutela de urgência, uma liminar a favor do seu cliente, para que ele, de maneira protegida, com uma guarida judicial, salvaguardado por uma tutela de urgência, suspender os pagamentos mediante uma tutela de urgência. Tá? Para que ele suspenda os pagamentos dos juros de obra e para que a construtora assuma a responsabilidade a partir do atraso. Então, você entra com uma ação, comprova a data que era para ser entregue, não houve a entrega e, portanto, você, então, óbvio, tem que considerar o prazo de 180 dias, a gente vai adentrar nisso. Pleiteia aí a restituição ou a suspensão dos pagamentos. Uma outra hipótese de ilegalidade do juros de obra é quando o consumidor já recebeu as chaves, quando ele já recebeu o imóvel, quando ele já foi emitido na posse. Aí vocês podem me perguntar, Rodolfo, mas se o consumidor recebeu as chaves, vamos supor, recebeu dentro do prazo, como assim está cobrando juros de obra? Veja bem, o banco, ele considera a obra concluída, não é com a entrega das chaves, não. É com a averbação do habite-se na matrícula do imóvel. Vocês sabem que é o habite-se, certo? É um documento, é um atestado por parte da municipalidade de que aquele imóvel está passível de habitação. E com a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, é que o banco considera documentalmente a obra concluída. E muitas vezes a construtora sai entregando as chaves, porque já está no prazo de 180 dias de tolerância, de carência, e para não configurar atraso e ter risco aí de sofrer vários processos indenizatórios ou mesmo distratos, porque o consumidor pode optar pelo distrato se tiver atraso na entrega do imóvel. É um direito potestativo do consumidor. Cabe ao consumidor a faculdade de deliberar se ele quer a rescisão ou se ele quer ficar com o imóvel, mas quer a indenização. Então é muito complicado quando a construtora ela fica em mora contratual em relação à data de entrega. E às vezes sai entregando as chaves. Só que a parte documental ainda não está de maneira regularizada. E, portanto, a construtora, o banco continua cobrando juros de obra. Então, o consumidor já recebeu as chaves, vai começar a pagar, às vezes, já o financiamento, ou ainda não, mas já recebeu as chaves, já foi emitido na posse, não pode ser repassado, então, juros de obra no lombo do consumidor. Tá bom? Então, essas duas hipóteses, basicamente. Quando há atraso na entrega do imóvel, juros de obra perante o consumidor passa a ser ilegal, ou quando o consumidor é emitido na posse.
Inclusive, nós nunca podemos esquecer que nós temos um importante mecanismo jurídico que é o rito dos recursos repetitivos, que é de incumbência do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que tem ações aos montes, né, referente ao mesmo tema, eles congelam as ações e aquela ação paradigma, aquela decisão vai servir de norte vinculativo, obrigatório, para os demais processos Brasil afora, né? Que é os ritos dos recursos repetitivos. Né? O tema já foi pacificado, tema 996 do STJ. É ilícito o repasse de juros de obra, ou juros de evolução de obra, ou taxa de evolução da obra, ou juros no pé, ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. O que significa isso? Para configurar atraso, tem que ultrapassar o prazo de 180 dias. Tá? Óbvio que esse prazo de 180 dias não é um prazo legal. O que se permite é a validade da cláusula. Veja bem, é importante que tenha expressamente no contrato esse prazo de 180 dias. Então, esses 180 dias, por mais que ele esteja hoje previsto na nova lei do distrato, a lei 13.786, a nova lei do distrato, ela apenas inseriu o prazo de 180 dias corridos no seguinte sentido: se tiver cláusula, é válida. Portanto, não é um prazo que decorre da lei. A lei apenas referendou a validade da cláusula caso ela exista. Então, uma vez existente a cláusula expressa dos 180 dias, ultrapassado os 180 dias, configura atraso. Dentro dos 180 dias, não configura atraso. Tá bem? Aqui uma coisa interessante, ó. Vocês têm que verificar sempre. É importante alinhar as iniciais com a jurisprudência da matéria. Por qual razão? Por um simples motivo. Para você não perder sucumbência, para não fatiar seus honorários sucumbenciais. E mais, para você não prejudicar o seu cliente. Porque mesmo que ele tenha justiça gratuita, o ônus sucumbencial, que não é mais passível de compensação pelo novo CPC, ele fica suspenso, esse crédito sucumbencial, por 5 anos. Está lá, acho que no artigo 98, algum parágrafo do novo CPC, não me recordo agora. Portanto, nem para prejudicar o cliente, nem para você perder o seu potencial de lucro do processo, é importante sempre alinhar a sua petição inicial com a jurisprudência. Então, não adianta pedir restituição em dobro dessas ações em que envolve atraso na entrega do imóvel, você vai pedir juros de obra de volta, ou suspender a cobrança das parcelas dos juros de obra no período de atraso, ou então, numa situação em que já houve a emissão na posse do seu cliente, ele ainda está sendo cobrado juros de obra, você não vai pedir restituição em dobro caso ele tenha pago. Ah, Rodolfo, mas tem um parágrafo único do artigo 42 do CDC. Sim, mas nesse caso, bem dizer, é letra morta. Porque a expressão salvo ou erro ou engano justificado, inserida no parágrafo único do artigo 42 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ela é interpretada de maneira somente em casos de má-fé. Tá? Então, cuidado, não pede em dobro não, tá bom? Então, tem contratos que já prevê que, em caso de atraso, a responsabilidade dos juros de obra é da construtora e não do consumidor. Nem precisa ter. Não precisa ter. O teu cliente não vai ter o direito dele salvaguardado somente se tiver cláusula e, portanto, invocando pactação de servanda. Não. Isso já decorre de um entendimento já pacificado do STJ. Tá bom? Vamos, então, ver alguns julgados que representam a jurisprudência da matéria, julgados recentes, de outubro de 2020, e aqui eu vou fazer um adendo. Sempre que vocês forem pesquisar julgados no Jus Brasil, pesquisa por palavras-chave, filtra o tribunal do seu estado. Esse tema, pouco importa o estado, porque já foi submetido aos ritos dos recursos repetitivos do STJ. Então, isso já tem um efeito erga omnes. Porém, se você for pesquisar
alguma matéria jurídica, pesquisa filtrando apenas o tribunal do seu estado, porque pode ser que tenha divergências jurisprudenciais a depender da matéria em relação a de um estado a outro. Tá? E além do mais, não pesquisa por relevância não, modifica lá o ícone, a aba por relevância e muda por data de modificação ou por data recente, tá? Para que você pegue os julgados recentes, porque às vezes você pesquisa por relevância e vai aparecer julgados de 2014, 2015, 2016, que muitas vezes já nem representa mais a jurisprudência que ficou consolidada sobre essa matéria. Veja bem, olha aqui, ó, ação de restituição de valores. Ilegitimidade de parte não configurada, documentos apostados que demonstram que a verba cobrada se refere a juros de obra, cobrança após a entrega das chaves e legalidade completamente reconhecida. A taxa de evolução da obra somente deve ser cobrada até a entrega das chaves e registro do habite a partir de quando se inicia o pagamento do mútuo, que é o que eu expliquei. O mútuo é o financiamento. Né? A partir da emissão da posse, deveria já começar o financiamento, fase de amortização. Pode cobrar juros de obra a partir daí. Não é lícita a cobrança de juros de obras contratuais pela construtora da obra por parte da construtora após a entrega das chaves e antes da expedição do habite, importando em atraso na entrega efetiva. Condenação da ré na restituição de valores pagos pela parte consumidora a título de juros de obra. Portanto, a partir do momento que seu cliente recebeu as chaves, não pode cobrar juros de obra do cliente, do consumidor. Ou então, quando há atraso na entrega do imóvel. Cientes disso, algumas importâncias que eu gostaria de destacar. Por mais que o banco faça parte da cadeia de consumo, nessas ações de juros de obra, eu opto por não incluir o banco. Por quê? Porque há entendimentos de que o banco está agindo dentro de um exercício regular de um direito. A não ser que no contrato tenha já a previsão expressa dizendo que, a partir do atraso ou a partir da emissão da posse, o juros de obra de responsabilidade da construtora, aí sim, o banco está descumprindo uma própria cláusula. Né? Aí não é porque está descumprindo o entendimento, está descumprindo a própria cláusula. Agora, se não tiver cláusula, coloca só a construtora, para quem entrar em polêmica. Tá? Não fica nessa onda, meu cliente tem justiça gratuita, vou colocar todo mundo. Para que fatiar sua sucumbência, diminuir seu potencial de ganho? Tá bem? Portanto, entra com uma ação só contra a construtora, peça uma tutela de urgência, não de inexigibilidade. A não ser, por quê? Porque é a construtora que está cobrando? Pode ser que sim. Às vezes a construtora pagou, mas está cobrando o consumidor. Mas às vezes a construtora não pagou. E aí quem está cobrando é o banco. Entra com uma ação de obrigação de fazer, para que a construtora assuma os pagamentos dos juros de obra. Isso é uma questão técnica, é um estilo de trabalho meu. Gosto sempre de evitar polêmica. Ficou confuso? Acho que não, né? Basicamente é o seguinte. Quem está cobrando juros de obra é a construtora? Será que ela pagou o banco? Está cobrando no período que não pode? Então quer saber? Eu vou colocar a construtora e vou pedir uma inexigibilidade dessa cobrança. Não, quem está cobrando é o banco, não é a construtora. Mas é no período de ilegalidade. Atrasou a entrega, ou o meu cliente já recebeu as chaves. O banco está cobrando. No contrato tem previsão de que o banco não poderia cobrar em situações assim, tem que cobrar na construtora? Não, não tem. Mas tem a jurisprudência. Tudo bem, tem a jurisprudência. Mas o banco está agindo dentro de um exercício regular de um direito. Ela está cobrando os juros. Vou entrar só contra a construtora, pedir uma tutela de urgência, de obrigação de fazer para que ela assuma os pagamentos. Certo? Por que não inexigibilidade? Porque não é o banco, não é a construtora que está cobrando nessa hipótese. Tá bom? Sejam técnicos, tá? Não queira escalar a sua advocacia com polêmica, não. Um breve respiro. Vamos no segundo tema. Eu falei que eu ia aprofundar, tá? Comissão de corretagem, SAT ou taxa de despachante ou assessoria financeira ou qualquer valor congênere, taxa de cancelamento de hipoteca. Rodolfo, pula isso aí eu já sei. Gente, não podemos ser egoístas. Tem advogados que já estão um pouco mais familiarizados no tema do direito imobiliário voltado para o consumidor, outros nem tanto. Eu não sei filtrar quem está, quem não está. Eu sei que a questão do SAT, muitos de vocês já podem ter entrado, eu já ouvi falar, mas muitos não. Né?
muitos essa questão do direito imobiliário voltado para o consumidor, maravilhoso, é gostoso pra caramba e muito fácil de advogar, e de escalar principalmente, de ter rentabilidade, liquidez mensal, é um tema novo para muitos colegas, então vamos ser pacientes, tá? A comissão de corretagem. Prestem atenção em mim aqui. Normalmente, quando o cliente ia comprar um imóvel de uma grande construtora, na planta, por exemplo, ou não, às vezes já está pronto, normalmente o cliente se dirigia até o stand de vendas. Isso mesmo. É o que a gente chama de aproximação espontânea. Comprador vai direto no vendedor. Ou seja, o cliente não foi numa imobiliária contratar um corretor. Calma, gente, eu estou explicando o histórico do que levou esses inúmeros processos na justiça e depois o STJ pacificou o entendimento. Estou explicando o contexto fático e o contexto histórico. Portanto, o cliente, ele às vezes pegava um panfleto no semáforo, ouvia no site, recebia um informe publicitário de alguma forma, e se dirigia até um stand de vendas. Normalmente é assim. Aproximação espontânea. Comprador direto no vendedor. Pois bem, nesses casos, não foi o consumidor que se dirigiu diretamente a uma imobiliária, a um corretor, dizendo, olha, gostaria de comprar um apartamento na planta, num bairro X, um bairro assado, o que você tem aí? E aí o corretor começa a procurar, garimpar, você quer morar na Zona Sul? Então eu vou puxar quais são os empreendimentos das construtoras na Zona Sul da cidade, ou no bairro que você quer. Não foi. O cliente foi direto no stand de vendas da construtora. E chegando lá, ele era atendido por um vendedor, que muitas vezes não era corretor. Ou seja, nem era habilitado pelo CRESSE para exercer de maneira escorreita a atividade de corretagem. Mas o que acontecia? O consumidor assinava um contrato com a construtora, vamos supor que ele se interessou na compra, e ele pagava então uma comissão de corretagem. Nós, advogados, sabiamente, nós movimentamos o judiciário. Foi uma leva de muitos processos discutindo essa questão. E nós ganhávamos na justiça esses processos antes do malfadado entendimento do STJ, que, respeito, mas discordo. Data venia, a expressão malfadada, é uma expressão muito usada, né, no ramo jurídico, e é uma forma de eu criticar de maneira respeitosa. O STJ, que é conhecido como Tribunal da Cidadania, não foi tão cidadã assim, no meu entendimento. Mas então nós entrávamos na justiça alegando o quê? Alegando isso. Qual que é a função de um corretor? É encontrar no mercado um comprador para um vendedor ou vice-versa. O corretor ele é responsável pela aproximação útil, por aproximar as partes. E uma vez concretizado o negócio, ele faz jus à remuneração. Só que nesse caso, o consumidor foi direto no estande de vendas, a aproximação foi espontânea, voluntária. Não houve uma típica atividade de corretagem. Óbvio que o vendedor ali trabalhou. Eu não estou falando que o vendedor não tem que receber pelo seu trabalho realizado. Mas ele, como prestador de serviço, ele foi contratado pela construtora, não pelo consumidor. E muitas vezes nem corretor ele era. E nós entrávamos na justiça e pleiteávamos, então, a devolução da comissão imobiliária ou dos honorários de corretagem nessas hipóteses. E ganhávamos. A jurisprudência, antes do STJ ter pacificado essa questão de maneira contrária aos interesses do consumidor, com ressalvas, mas a jurisprudência consolidada pelo STJ foi contrária aos interesses do consumidor, antes a jurisprudência era favorável. Os entendimentos pacíficos eram inclinados a falar, olha, vamos devolver a corretagem, construtora. Não foi o consumidor que contratou o corretor, o camarada é vendedor, não é corretor, foi contratado pela construtora, quem tem que pagar é a construtora, a aproximação foi espontânea, o consumidor foi direto no estande de vendas, vamos devolver, amiguinho. Era assim o entendimento, né?
E dentro dessa situação, havia uma outra taxa que as construtoras cobravam, que era similar. Tem semelhanças, tem diferenças, perdão, mas era similar. O famoso SAT, SATI, Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária, ou taxa de assessoria financeira, ou taxa de despachante, por mais que as construtoras alegam que tem diferença entre SAT, taxa de assessoria financeira, taxa de despachante. Só que tudo isso você pode, como advogado, colocar num balaio só, porque o STJ entendeu que essas taxas são ilegais ou qualquer taxa congênere. O que é esse SAT? Taxa de assessoria financeira, taxa de despachante, serviço de assessoria técnica imobiliária. As construtoras cobravam, em média, R$700, R$800. Parece pouco, né? Multiplica por 600 moradores, multiplica por 1.000 moradores, mais os honorários de sucumbência por processo, mais a correção de juros dessa devolução, honorários contratuais, a êxito, mais sucumbência. Foi um volume muito grande. Eu mesmo fiz mais de 600 acordos em processos de SAT, me rendeu milhares de honorários esse tipo de ação, principalmente por causa dos honorários de sucumbência, uma vez que ações de valor baixo, o juiz tem que fixar os honorários por equidade, salvo engano, parágrafo 8º ou 9º do artigo 85 do novo CPC, do novo Código de Processo Civil. Eu falo novo Código de Processo Civil ainda, por mais que já entrou em vigor em janeiro de 2016, né, teve uma vacatio legis, é o CPC de 2015, entrou em vigor em 2016, mas é que eu sou da época do CPC antigo, né, e ainda eu uso ainda nas minhas petições, ou quando eu falo no novo CPC, novel CPC, né. Então, mas voltando ao assunto, o SAT é um serviço que as construtoras cobravam por assessorar o comprador em relação ao financiamento com o banco. Lembra que eu expliquei que o consumidor assinava com a construtora, pouco tempo depois ia assinar um contrato de financiamento com o banco ia começar a liberar o dinheiro para a construtora, questão dos juros de obra, lembra que eu expliquei? Pois bem, pelo fato da construtora, do vendedor, intermediar, auxiliar a aprovação do financiamento, né? Ou de certa forma assessorar, esclarecer, dar suporte no prosseguimento das burocracias contratuais, tanto com a construtora quanto com o banco, eles cobravam por um serviço, meio que como se fosse um serviço de despachante, de assessoria. Óbvio que isso é nítida venda casada. Por quê? Porque eles estão vinculando a aquisição de um imóvel à contratação compulsória de um serviço cujo desdobramento está íncito na própria atividade em si da construtora. Eles estão cobrando por auxiliar na venda, sendo que justamente o que a construtora faz é vender. Não faz o menor sentido. Foi configurado a venda casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no inciso do artigo 39, o STJ, então, pacificou o entendimento que o SAT não pode cobrar. Então, essa taxa SAT, taxa despachante ou assessoria financeira, já foi pacificado pelo STJ, que tem que devolver. A comissão de corretagem, não. A comissão de corretagem, o STJ entendeu de maneira favorável à construtora, mas com ressalvas. Tá? Então, a comissão de corretagem, a construtora pode cobrar? Pode. O entendimento que prevalece é que não pode cobrar quando se trata do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1. Tem uma renda modesta na faixa 1. Né? Então, rendas de até 1.300, 1.000, alguma coisa, aí tem que ver porque às vezes muda. Né? Mas quando se trata do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, entende-se que não pode cobrar comissão de corretagem. No mais das vezes, pode. Então, a STJ, através dos ritos de recursos repetitivos, falou que pode cobrar a corretagem, o SAT, não, a corretagem pode. Só que a corretagem, para ser lícita a cobrança, tem que vir destacada expressamente no contrato, ou seja, respeitando o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o princípio da informação e da transparência. Então, portanto, tem que colocar no contrato que vai cobrar a corretagem,
E o valor tem que vir destacado do preço do imóvel. Não pode estar embutido no preço do imóvel. Tem que vir destacado do preço da unidade imobiliária e tem que ter uma cláusula expressa ou uma informação transparente, seja no próprio contrato ou num documento avulso, mas tem que dar ciência inequívoca ao consumidor. Ó, você vai pagar corretagem, entendeu? E tem que vir destacado no preço do imóvel. Se cumprir esses requisitos, a corretagem ela é legal, pode cobrar do consumidor. Se não cumprir esses requisitos, o consumidor pode pleitear a restituição da comissão de corretagem. E cá entre nós, em muitos casos ainda, as construtoras não estão cumprindo de maneira escorreta esses requisitos. Tá? O STJ entendeu que a prescrição é trienal, 3 anos da data do desembolso. Então, se o seu cliente pagou o SAT ou ele pagou a comissão de corretagem e a corretagem não preenche esses requisitos que eu tratei agora e, portanto, está em dissonância ao entendimento da STJ, tem direito à restituição. Da data do desembolso, conta-se 3 anos. Se está dentro, pode entrar, que é isso aí, vai dar certo, tá? Portanto, vamos voltar aqui ao slide. Depois eu vou falar da taxa de cancelamento de hipoteca. Olha aqui, ó, a jurisprudência. Ó. Corretagem, taxa SAT. Corretagem. Egrégio STJ firmou um entendimento em regime dos recursos repetitivos, né, o tema 938, pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem. Tecnicamente eu discordo, mas tenho que afinar o violão, tenho que me submeter ao STJ, porque eles têm a benesse de errar por último. Mas, enfim, pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem, e nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que pela forma em que o negócio foi firmado. Fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos. Ou seja, eles não podem dissimular a corretagem, falar que foi um sinal, princípio de pagamento. Se dissimular, o sinal na verdade foi corretagem, tem como pedir a restituição, tá? Taxa SAT. Egrégio STJ firmou entendimento em regime de recursos repetitivos pela abusividade da cobrança pelo promitente vendedor do serviço de assessoria técnica imobiliária, SAT, ou atividade congênere, que às vezes está como taxa de despachante, taxa de assessoria financeira, não importa, qualquer taxa congênere, vinculado à celebração da promessa de venda e compra do imóvel, tema 938, venda casada, restituição devida. Tá? E eu não vou continuar o acórdão porque foge do tema de agora. E uma situação agora que a gente tem que tratar, taxa de cancelamento de hipoteca. Como assim, Rodolfo? Normalmente, as construtoras, elas levantam o prédio com o dinheiro do comprador e com o dinheiro do banco. Só que, às vezes, mesmo para fazer a fundação ou para dar início às obras, eles contraem, muitas vezes, um financiamento. Eles evitam mexer no capital de giro, né, no dinheiro do caixa da construtora, e às vezes vai ter que negociar com o terrenista, né, o dono do terreno, comprar, ou às vezes vai fazer uma permuta, não sei, mas vai fazer a fundação, vai começar, tem custos documentais, etc. e tal, eles já pegam dinheiro emprestado no banco. Eles vão pegar dinheiro do comprador e dinheiro do financiamento aprovado no nome do comprador para dar continuidade na construção? Vão, mas muitas vezes eles, por conta própria, eles pegam empréstimo também. E aí o que eles fazem? Dão em garantia o terreno, certo? O banco não vai liberar um dinheiro para a construtora sem nenhuma garantia. Coloca o terreno que a construtora comprou ou negociou, né? Onde vai levantar os prédios. E aí celebra-se uma hipoteca. E depois, quando vai cancelar essa hipoteca, porque depois que o prédio for levantado, vai ter os apartamentos. Cada unidade imobiliária, cada apartamento vai ter uma matrícula individualizada. E para ter uma matrícula individualizada, precisa cancelar a hipoteca existente sobre o terreno, né? E aí, ao cancelar a hipoteca, o que a construtora fazia? Cobrava, repassava o custo, repassava essa taxa que o cartório de registro de imóveis cobrava da construtora,
repassava para os compradores. Então, quando fosse cancelar a hipoteca, seja porque a construtora quitou o empréstimo com a construtora, perdão, com o banco, eles começavam a repassar esse custo para os adquirentes, para os compradores, para os consumidores. Então, isso é ilegal. Inclusive, tem súmula. Vamos ler o julgado aqui, ó, taxa de cancelamento de hipoteca. Cobrança pela incorporadora do valor referente ao cancelamento da hipoteca do imóvel adquirido pelo apelante. Cobrança abusiva. O promitente comprador não pode arcar com os custos para a baixa de hipoteca constituída para a garantia do financiamento da obra. Despesa de responsabilidade da promitente vendedora. Então, mesmo que tenha cláusula no contrato dizendo que o comprador vai arcar com o custo de cancelamento de hipoteca entre a construtora e o agente financeiro, é cláusula abusiva. A gente nunca pode esquecer que nós estamos diante de uma relação consumerista, onde se aplica o Código de Defesa do Consumidor e o contrato é de adesão. Né? O contrato ele vem pronto, padronizado, pré-redigido, confeccionado de maneira unilateral, onde a autonomia da vontade é mitigada. O consumidor é hipossuficiente, tecnicamente, para conhecer essas coisas, esses meandros. Né? Cláusula abusiva. Inclusive, tem súmula do STJ sobre essa matéria. Aqui é um outro julgado, eu vou pular, súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Zé Fini. Tá bom? Então, tanto a questão do SAT, ou qualquer taxa congênere, quanto a comissão de corretagem e a questão da taxa de cancelamento de hipoteca, prazo trienal da data do desembolso. Tá bem? E agora a gente vai tratar sobre a questão do atraso. Eu vou encerrar essa aula, né, para começar numa outra parte, para ficar mais agradável, para que dê tempo. Por mais que essa aula seja gravada, onde você vai assistir no seu melhor horário, né, para mim não é. Então eu vou tomar um cafezinho, vou no banheiro. Então a gente vai dar prosseguimento à questão, o tema agora vai ser atraso na entrega do imóvel, tema super importante, tá? E eu vou continuar no outro link, tá bem? Basta que vocês entrem no outro